Muito bem, vamos continuar o nosso módulo crédito tributário, agora já com a parte 2, continuando ainda a questão da constituição do crédito tributário. Nós já sabemos que o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Atividade administrativa, vimos as 5 etapas do lançamento, vimos qual a legislação a ser aplicada ao lançamento, e agora nós vamos verificar como que esse lançamento pode ser modificado, uma vez efetuado o lançamento. Então vamos lá. Vamos para o nosso artigo 145 do CTN. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de. E aí aparecem as 3 hipóteses: impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos em lei, no artigo 149, depois a gente vai ver, mas é a iniciativa de ofício. Então, como é que funciona isso? Vamos ver na prática essas 3 possibilidades. Imagine que o sujeito passivo recebeu a notificação de que deve um tributo, a notificação do lançamento realizado, e ele então resolve entrar com uma impugnação, que é, observem aqui, a primeira hipótese de modificação do lançamento. Então, se ele fez esta impugnação do lançamento, isto vai para julgamento em primeira instância administrativa. Se a decisão for favorável ao sujeito passivo, a decisão do julgador de primeira instância, nós temos 2 possibilidades. A primeira é a modificação do lançamento. A própria autoridade de primeira instância decidiu que o contribuinte tinha razão na sua impugnação, aceitou a impugnação. E, na verdade, o lançamento está, portanto, modificado. No entanto, existem algumas circunstâncias dentro do processo administrativo de cada ente da federação, porque cada ente da federação tem o seu processo administrativo tributário. Eles guardam uma semelhança, mas cada um tem o seu. Em vários processos administrativos tributários, quando o julgador de primeira instância decide favoravelmente ao sujeito passivo e, portanto, contrário à fazenda pública, ele obrigatoriamente tem que realizar o chamado recurso de ofício. A expressão de ofício significa aquilo que é obrigado, a autoridade é obrigada a fazer. Então, o recurso de ofício é exatamente isso. A autoridade é obrigada ela mesma a recorrer da sua própria decisão. Vai recorrer para a segunda instância. Então, ela vai dizer, considero que o tributo não é devido, aceito a impugnação do sujeito passivo e recorro da minha decisão para a segunda instância. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, eu acho que não é devido, vê se vocês aí da segunda instância concordam com isso. É o chamado recurso de ofício. Então, se da decisão da primeira instância a decisão foi favorável ao sujeito passivo e não há exigência do recurso de ofício dentro do processo administrativo de cada ente da federação, está modificado o lançamento pela impugnação do sujeito passivo, artigo 145, inciso 1 do CTN. Modificou-se o lançamento através da impugnação do sujeito passivo. Mas, se houver exigência do recurso de ofício, em algumas circunstâncias há, em outras não, se houver exigência do recurso de ofício,
Então, este recurso de ofício vai ser julgado pela segunda instância administrativa. Se a decisão da segunda instância for favorável ao sujeito passivo, está modificado o lançamento através do recurso de ofício, artigo 145, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Ok? Então, vamos lá. A impugnação do sujeito passivo pode modificar o lançamento, artigo 145, inciso 1, caso não caiba recurso de ofício. Se couber recurso de ofício e a decisão da segunda instância também for favorável ao sujeito passivo, está modificado o lançamento através do recurso de ofício, artigo 145, inciso 2 do CTN. Quando o lançamento é efetuado pela autoridade fiscal, a própria autoridade verifica o erro no lançamento e toma a iniciativa de modificá-lo. É a chamada iniciativa de ofício, certo? É o artigo 145, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Então, repetindo o dispositivo, para fixar bem, quais são as hipóteses de modificação do lançamento? Impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade, a impugnação modificando, o recurso de ofício, se cabível, modificando, e quando a própria autoridade toma a iniciativa de modificar, artigo 145, inciso 3 do CTN, iniciativa de ofício. Ok? Então, minha gente, engraçado que esse artigo 145, ele é muito exigido em prova, muitas vezes ele é um dos tópicos do edital do concurso. A importância desse artigo 145, as hipóteses que podem modificar um lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. E um detalhe importante, eu vou de novo voltar para o texto para chamar a atenção para vocês para um detalhe importante. Olha o caput do artigo. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de. Olha que situação curiosa. Quando nós olhamos o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que traz as cinco etapas do lançamento, nós vimos que a primeira etapa é a verificação da ocorrência do fato gerador, a segunda etapa, a determinação da matéria tributável, a terceira etapa, o cálculo do montante do tributo devido, a quarta etapa, a identificação do sujeito passivo e a quinta etapa, a aplicação de penalidade. Então, o artigo 142 não traz como etapa obrigatória a notificação do lançamento ao sujeito passivo, certo? E não traz porque existem algumas circunstâncias em que realmente não vai haver necessidade dessa notificação, mas nós vamos alongar o assunto agora, porque nós vamos ver isso daqui a pouco em outra situação. Mas vejam que o artigo 142 não traz a notificação como exigência obrigatória, mas o texto do artigo 145 exige o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, somente pode ser alterado em virtude dessas três hipóteses: impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício e iniciativa de ofício, os três incisos do artigo 145. Agora, é óbvio que na impugnação do sujeito passivo e no recurso de ofício, ocorre na prática quando o erro é prejudicial ao sujeito passivo. Agora, a iniciativa de ofício da autoridade, ela ocorre na prática quando o erro é prejudicial à fazenda pública, né? O fiscal vai tomar a iniciativa de corrigir aquilo. Ok? Então, importantíssimo esse nosso artigo 145. As três hipóteses que podem modificar o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. E um detalhe ainda, uma posição do STJ com relação a esse aspecto da notificação do lançamento, que não está no artigo 142 como etapa obrigatória. Veja o que determina o STJ. O comando estatuído no artigo 145 do CTN, esse que acabamos de ver, assevera que a regra para os efeitos da obrigação tributária é a da regular notificação do contribuinte.
É, portanto, imprescindível a notificação regular ao contribuinte do imposto devido. Ok? É imprescindível a regular notificação para que possa ser cobrado. Você pode ter ficado curioso, mas em que situação que não há necessidade de notificação? Como é que o sujeito passivo vai saber? Vocês estão lembrados? Nós vamos ver em seguida, daqui a pouquinho, os tipos de lançamento e vamos conversar sobre o lançamento por homologação, sobre o qual eu já comentei aqui em etapas anteriores, porque precisava para aquele assunto. No lançamento por homologação, que é o caso típico do imposto de renda, do ICMS, do IPI das empresas que fazem confronto débito-crédito, a empresa calcula, a pessoa calcula até 30 de abril o imposto de renda e paga antecipadamente, sem que a Fazenda Pública tenha participado de nada. Certo? Então, neste caso do lançamento por homologação, se a empresa declara que deve imposto de renda, por exemplo, ou IPI, ICMS, já pode a Fazenda Pública cobrar e entrar com ação de execução, porque ele declarou que deve, embora não tenha sido notificado de lançamento nenhum. Por este motivo é que o artigo 142 não traz como etapa obrigatória em todas as circunstâncias a notificação do lançamento, a notificação do lançamento ao sujeito passivo. Ok? Maravilha. Vamos lá. Artigo 146. Antes de olharmos o artigo, esse artigo 146 não trata de modificação de legislação, não. Trata de modificação do critério jurídico adotado no lançamento. Certo? O critério jurídico adotado no lançamento é a interpretação dada à legislação na época, o critério adotado. Então vamos lá. Artigo 146. A modificação introduzida... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.